Imagine um mundo onde nem tudo o que você acredita é exatamente o que parece. Um mundo onde histórias foram apagadas, livros foram queimados e segredos foram guardados a 7 chaves. Hoje, você vai mergulhar em um universo proibido, onde a fé, o poder e o mistério se entrelaçam de maneiras que você nunca imaginou. Eu sou Zenal, e nesse vídeo vamos falar sobre os segredos proibidos das religiões, histórias que nunca foram contadas. Prepare-se, porque o que você vai descobrir aqui pode mudar a forma como você enxerga a espiritualidade para sempre. Desde os primórdios da humanidade, as religiões têm sido pilares fundamentais da nossa sociedade. Elas moldaram culturas, guiaram impérios e deram sentido à vida de bilhões de pessoas. Mas por trás dos altares e das escrituras sagradas, existem histórias que nunca chegaram aos ouvidos do público. Histórias que foram silenciadas, escondidas ou até mesmo destruídas. Por quê? O que há de tão perigoso nesses segredos que precisaram ser enterrados no esquecimento? Alguns dizem que esses segredos foram ocultados para proteger a fé das pessoas. Outros acreditam que eles revelam verdades tão perturbadoras que poderiam abalar os alicerces das religiões. E há aqueles que afirmam que esses segredos contêm conhecimentos poderosos, capazes de mudar o destino da humanidade. Mas uma coisa é certa: essas histórias proibidas estão esperando para serem contadas. E hoje, você vai conhecer algumas delas. Antes de mergulharmos nos detalhes, é importante entender o que torna um segredo proibido. Não estamos falando de meras curiosidades ou lendas urbanas. Estamos falando de textos, rituais e histórias que foram deliberadamente excluídos dos cânones religiosos. Livros que foram considerados heréticos, práticas que foram banidas e personagens que foram apagados da história. Por trás de cada um desses segredos há uma razão. E muitas vezes, essa razão está ligada ao poder, ao controle e ao medo. Mas por que essas histórias importam? Por que devemos nos preocupar com algo que foi escondido há séculos? A resposta é simples: porque essas histórias fazem parte de quem somos. Elas revelam aspectos da nossa espiritualidade que foram suprimidos, mas que ainda ecoam em nossas crenças e tradições. E mais importante, elas nos mostram que a verdade nem sempre é o que nos contam. Então prepare-se para uma jornada que vai levar você aos cantos mais sombrios e misteriosos das religiões. Vamos explorar textos que foram considerados perigosos, demais para serem lidos, rituais que foram banidos por seu poder assustador e histórias que foram apagadas da memória coletiva. E no final, você vai entender por que esses segredos foram escondidos e o que eles significam para nós hoje. Imagine um mundo onde a história de Jesus Cristo não se limita aos 4 evangelhos que você conhece. Um mundo onde existem outros relatos, outras vozes, outras verdades. Esses são os evangelhos apócrifos, textos que foram considerados tão perigosos que foram excluídos da Bíblia. Mas por quê? O que há nesses escritos que foi considerado ameaçador demais para ser lido? Para entender isso, precisamos voltar no tempo, para os primeiros séculos do cristianismo. Naquela época, não havia uma Bíblia única e consolidada. Havia dezenas, talvez centenas, de textos que circulavam entre as comunidades cristãs. Alguns desses textos contavam histórias sobre a vida de Jesus, seus milagres e seus ensinamentos. Mas no ano 325 d.C., durante o Concílio de Nicéia, a Igreja decidiu que apenas 4 evangelhos seriam considerados canônicos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os outros? Bem, eles foram declarados apócrifos, ou seja, não inspirados por Deus. Mas será que esses textos foram realmente excluídos apenas por questões de fé? Ou havia algo mais por trás dessa decisão? Para responder a essa pergunta, vamos explorar alguns dos evangelhos apócrifos mais fascinantes e polêmicos. E acredite, o que você vai descobrir aqui pode mudar a forma como você enxerga a história do cristianismo. Um dos textos mais intrigantes é o Evangelho de Tomé. Diferente dos evangelhos canônicos que focam em narrativas e milagres,
O Evangelho de Tomé é uma coleção de ditos de Jesus. Nele, Jesus fala sobre temas como autoconhecimento, iluminação espiritual e a busca pela verdade interior. Alguns estudiosos acreditam que esse evangelho revela um lado mais místico e filosófico de Jesus, que foi suprimido pela Igreja. Outro texto fascinante é o Evangelho de Maria Madalena. Sim, Maria Madalena, uma das figuras mais mal compreendidas da história. Nesse evangelho, ela é retratada como uma discípula próxima de Jesus, que recebeu ensinamentos secretos. Em um trecho, ela diz: "Não se apeguem às regras e leis, pois isso limitará sua liberdade." Essas palavras, é claro, não agradaram à Igreja, que preferiu retratá-la como uma pecadora arrependida. E então há o Evangelho de Judas, talvez o mais polêmico de todos. Nele, Judas Iscariotes não é o traidor que todos conhecemos, mas sim o discípulo mais leal de Jesus. Segundo o texto, Jesus pediu a Judas que o entregasse às autoridades, porque isso fazia parte de um plano divino. Sim, você ouviu direito. Judas não foi um traidor, mas um herói. Essa versão, é claro, foi considerada heresia pela Igreja. Mas por que esses textos foram excluídos? A resposta pode estar no poder. A Igreja primitiva estava em um processo de consolidação, e textos que questionavam sua autoridade ou apresentavam visões alternativas de Jesus eram vistos como uma ameaça. Além disso, muitos desses evangelhos apócrifos enfatizavam a busca pessoal pela espiritualidade, em vez da obediência cega à hierarquia da Igreja. Mas apesar de terem sido banidos, os evangelhos apócrifos nunca desapareceram completamente. Eles sobreviveram em manuscritos escondidos, em tradições secretas, e hoje estão sendo redescobertos por estudiosos e curiosos. Eles nos mostram que a história do cristianismo é muito mais complexa e fascinante do que nos foi contada. Então, da próxima vez que você abrir a Bíblia, lembre-se, ela é apenas uma parte da história. Existem outras vozes, outras verdades, esperando para serem ouvidas. E no próximo tópico, vamos explorar um desses textos proibidos em detalhes, o Livro de Enoque, uma obra que fala sobre anjos caídos, gigantes e segredos celestiais que foram escondidos da humanidade. O Livro de Enoque é atribuído a Enoque, bisavô de Noé, aquele mesmo da arca. Segundo a tradição, Enoque foi levado aos céus por Deus, onde recebeu visões e revelações sobre o universo, os anjos e o destino da humanidade. Mas, ao contrário de outros textos bíblicos, o livro de Enoque mergulha em temas que a Igreja preferiu evitar: a queda dos anjos, a origem do mal e a existência de gigantes. Um dos trechos mais impressionantes do livro fala sobre os vigilantes, um grupo de anjos que decidiu desobedecer a Deus e descer à terra. Esses anjos se apaixonaram pelas filhas dos homens, e dessa união nasceram os Nefilins, seres gigantescos e poderosos. Mas essa não era uma história de amor. Era o início de um caos que quase destruiu a humanidade. Segundo o livro de Enoque, os vigilantes não apenas se relacionaram com os humanos, mas também lhes ensinaram segredos proibidos: como fazer, armas como usar magia e como explorar os recursos da terra. Esses conhecimentos corromperam a humanidade, levando-a à violência e à decadência. E os Nefilins? Eles se tornaram tiranos, aterrorizando as pessoas e espalhando o medo por onde passavam. Mas Deus não ficou indiferente a tudo isso. Ele enviou um dilúvio para purificar a terra. Mas antes disso, deu a Enoque uma missão: alertar os vigilantes sobre o julgamento que estava por vir. Enoque subiu aos céus, onde recebeu visões detalhadas sobre o futuro, incluindo a vinda do Messias e o fim dos tempos. Essas visões estão registradas no livro de Enoque, mas por algum motivo, a Igreja decidiu que elas não deveriam fazer parte da Bíblia. Mas por que o livro de Enoque foi excluído? Alguns dizem que ele foi considerado muito místico, com descrições detalhadas de anjos, demônios e eventos sobrenaturais, que não se encaixavam na visão da Igreja. Outros acreditam que ele revelava segredos que poderiam abalar a fé das pessoas, como a ideia de que o mal veio dos próprios anjos e não da desobediência humana. Mas apesar de ter sido banido,
O livro de Enoque nunca desapareceu completamente. Ele foi preservado pela Igreja Ortodoxa Etíope e redescoberto no século XVIII, quando manuscritos antigos foram encontrados na Etiópia. Desde então, ele tem fascinado estudiosos, teólogos e curiosos, que veem nele uma janela para um mundo antigo e misterioso. Theos Tumkias. E o que esse livro significa para nós hoje? Ele nos lembra que a história da humanidade é muito mais complexa do que nos foi contada, que existem segredos antigos, guardados há milênios, que ainda podem nos surpreender, e que, às vezes, a verdade está escondida nos lugares mais inesperados. Mas a história de Enoque e os vigilantes é apenas o começo. No próximo tópico, vamos explorar outro texto proibido que revela segredos ainda mais perturbadores. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos em cavernas escuras e que contêm revelações que mudaram tudo o que sabemos sobre o cristianismo primitivo. Imagine um dia comum no deserto da Judéia, no ano de 1947. Um jovem pastor beduíno está procurando uma cabra perdida quando, acidentalmente, encontra uma caverna escondida. Dentro dela, ele descobre jarros antigos, e dentro desses jarros algo que mudaria para sempre o que sabemos sobre a história das religiões: os manuscritos do Mar Morto. Mas o que exatamente são esses manuscritos? E por que eles são tão importantes? Os manuscritos do Mar Morto são uma coleção de mais de 900 textos, escritos em hebraico, aramaico e grego, que datam de mais de 2000 anos atrás. Eles foram encontrados em 11 cavernas próximas ao Mar Morto e incluem textos bíblicos, comentários religiosos, regras de comunidades e até textos apócrifos. Mas o que torna esses manuscritos tão especiais é que eles são os textos bíblicos mais antigos já descobertos, anteriores até mesmo aos evangelhos do Novo Testamento. Entre os textos encontrados estão cópias quase completas de livros do Antigo Testamento, como Isaías, Salmos e Deuteronômio. Mas o que realmente chamou a atenção dos estudiosos foram os textos que não fazem parte da Bíblia que conhecemos hoje. Esses textos revelam detalhes sobre uma comunidade religiosa chamada Essênios, que vivia em isolamento no deserto e seguia regras rigorosas de pureza e devoção. Os essênios acreditavam que estavam vivendo nos últimos dias e que o Messias logo chegaria para trazer justiça ao mundo. Eles se preparavam para esse dia com orações, rituais de purificação e o estudo constante das Escrituras. Mas o que isso tem a ver com o cristianismo primitivo? Tudo. Muitos estudiosos acreditam que João Batista e até mesmo Jesus podem ter tido contato com os essênios ou sido influenciados por suas ideias. Mas os manuscritos do Mar Morto não falam apenas sobre os essênios. Eles também contêm textos que desafiam nossa compreensão da Bíblia. Por exemplo, há versões diferentes de histórias que conhecemos, como a criação do mundo e o dilúvio de Noé. Essas versões incluem detalhes que não aparecem na Bíblia, sugerindo que a história das Escrituras é muito mais complexa do que imaginávamos. E então, há os textos apocalípticos que descrevem batalhas cósmicas entre o bem e o mal, anjos e demônios, e a chegada de um Messias que traria a salvação. Esses textos ecoam as visões do Apocalipse, mas com detalhes que foram excluídos ou modificados na Bíblia que conhecemos hoje. Mas por que esses manuscritos foram escondidos nas cavernas? A teoria mais aceita é que eles foram escondidos pelos essênios durante a revolta judaica contra os romanos, no século I d.C. Eles sabiam que os romanos destruiriam tudo o que encontrassem, então decidiram proteger seus textos mais sagrados, enterrando-os no deserto. E o que esses manuscritos significam para nós hoje? Eles nos mostram que o cristianismo primitivo era muito mais diversificado do que imaginávamos, que havia diferentes interpretações da fé, diferentes visões sobre o Messias e diferentes caminhos para a salvação. Eles nos lembram que a história das religiões é uma tapeçaria complexa, feita de muitas vozes e muitas verdades. Mas os manuscritos do Mar Morto são apenas uma peça do quebra-cabeça. Se você quiser saber mais sobre esses segredos proibidos, deixe o like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.